Boa noite, gente. Eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar o meu 17º dia na minha jornada de busca intensiva da presença de Deus. Falar, gente, assim, não é fácil. Mas glória a Deus. Esse 17 dias tem sido acompanhado com um jejum parcial, em que sentido? Né? É o período inteiro de 24 horas, porém eu me alimento, né, com a, uma banana batida, né, com água e uma pitada de sal. Então, esse tem sido o meu alimento durante esse período. E hoje à tarde eu fui numa importadora japonesa e eu comprei uns sachê de miso, né? Porque eu sentia muita falta de coisa salgada. Apesar de eu não colocar açúcar na banana, a frutose ela é extremamente doce. Isso já estava começando a me incomodar. Então, na verdade, eu estou criando assim mecanismo, né, para avançar. Então, esse 17º dia tem sido de muito estudo, muito estudo. Eu estou montando cadernos em tópicos e mais tópicos com relação ao entendimento sobre o próprio jejum, o entendimento sobre a unção, a diferença da, é, do, do recebimento da unção interior e do revestimento de poder, que são duas coisas diferentes em momentos diferentes. Tenho estudado muito com o pastor Hernandes Santos, lá do Paraná. Para mim tem sido uma bênção, graças a Deus pela internet, para poder ter acesso a conteúdos tão valiosos. Muitos vídeos dele eu tenho assistido, mas o que melhor já aconteceu muita coisa boa, não vou falar, né? Mas ainda não aconteceu o mel sobre as uvas, o bolo da cereja, isso ainda não aconteceu. Gostaria que já tivesse acontecido, mas não aconteceu. Mas aconteceu muitas coisas boas e uma delas, a principal delas, foi a resposta que eu tive de uma indagação que eu fazia durante os meus 28 anos de crente. Né? Eu conheci a Deus, né? Vai fazer agora 29 anos. Foi uma conversão maravilhosa que eu vou contar no testemunho, da qual eu tive o complemento, né, a resposta através desse jejum. Eu sempre tive uma pergunta na presença de Deus e eu não conseguia obter essa resposta. Então eu vou gravar esse testemunho, porque esse testemunho vai envolver o meu período de conversão, as primeiras decisões que eu tomei, porque eu estava em outro país com duas crianças pequenas, então eu tive que tomar uma decisão muito forte com respeito para onde eu ia, qual seria, porque a minha vida realmente foi assim colocada de ponta cabeça, né? Porque eu entendi que todo o caminho que eu estava andando era errado. E agora eu ia para onde, como, que jeito, né? E como essa decisão interferiu na minha vida cristã durante esses 28 anos. E por causa disso havia essa indagação, né, na presença de Deus. Então, nesse testemunho eu vou responder isso também. Então, eu considero que esse foi um jejum, até o presente momento, muito bom, porque só de ter tido a resposta dessa pergunta de 28 anos, né, e algumas confirmações a mais, e a possibilidade de então ter a conclusão do meu testemunho,
que eu nunca conseguia concluir, né? Eu era aquela crente, nunca ficava aperfeiçoada. Então, através desse jejum, eu consegui atingir esse estágio de conclusão, de aperfeiçoamento do meu testemunho. Todavia, quando eu entrei no jejum, eu nem imaginava que isso ia acontecer. Eu não entrei nesse jejum por causa da minha indagação ou por causa do meu testemunho, mas é porque eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero ter uma experiência que eu já tive uma experiência no passado, mas ficou lá no passado. E eu quero esse renovo, esse batismo com fogo. Eu quero realmente ter a minha vida transformada. Eu digo transformada, eu como crente, eu como servo. Não que o Senhor transforme a minha vida para que a minha vida fique melhor a serviço meu. Não, não. Muito pelo contrário. Eu quero ter essa transformação para que eu, como serva de Deus, seja realmente aperfeiçoada, seja uma ferramenta afiada nas mãos de Deus. Logo no começo, eu tinha feito um vídeo, né, sobre o propósito, até um dos meus primeiros vídeos, de encontrar o propósito. Então, hoje eu encontrei o propósito e eu quero realmente ser um vaso útil na mão de Deus. Então, o processo de jejum, ele vai dando essas clarezas, né? Daquilo que, do ponto central, né, da tua proposta, né? Então, hoje ficou muito claro para mim, né, que o serviço a Deus é o centro da minha vontade, e esse jejum é para saber como eu vou fazer isso, qual vai ser o dom que Deus vai me dar, qual vai ser o revestimento que Deus vai me dar. Então, agora eu vou entrar eu vou praticamente, já estou atingindo a metade, né? Então, daqui para frente eu vou intensificar, porque eu tenho notado que, apesar de todo o meu aperfeiçoamento no jejum todo, foi um aperfeiçoamento muito grande na questão leitura da Bíblia, né, nas escritas sobre as pérolas da Bíblia, que até eu estava fazendo os vídeos, já está bem avançado, está ficando muito lindo, realmente Deus está transbordando nessa parte, está muito lindo mesmo. Os aperfeiçoamentos dos estudos, dos conceitos, discernindo o conceito do que é uma coisa, do que é outra, a respeito da presença do Espírito Santo. Os períodos de orações ficaram extremamente intensos no que diz respeito à oração em línguas e também às orações intercessórias, que é esse caderninho que eu tenho aqui, tá vendo? Dá para ver. Então, cada quadradinho representa uma necessidade, ou uma intercessão por terceiros, ou uma intercessão pela família, ou um propósito meu. Então, essas orações também estão bem ativas. Tudo isso está muito bom, mas nada disso ainda eu cheguei perto do ponto. Porque eu aprendi nesse período que uma coisa me falta, é o quebrantamento. É quebrar o orgulho e o quebrantamento. E quebrar o orgulho é aquele orgulho oculto, é o orgulho adâmico, é aquele que a gente tem o prazer da iniciativa, o prazer da direção, o prazer do domínio. Isso eu tenho que entregar para Deus, eu tenho que aprender a entregar para Deus, ter o prazer na inspiração de Deus. E não é sobre um projeto, eu vou escrever um livro e quero a inspiração de Deus, não. A hora que eu acordo, eu tenho que lembrar e perguntar para Deus, Deus, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça hoje? É assim que tem que começar o dia. Então, esse quebrantamento, isso é a quebra do orgulho. E o quebrantamento é o derretimento, que também é um estágio que eu estou tendo uma dificuldade para alcançar.
Porque inicialmente, quando eu comecei todo o processo, havia muita lágrima, muito choro, muita busca. Então eu fui me posicionando. Então vamos orar mais, vamos fazer isso, vamos intensificar. Quando eu comecei a fazer, vamos falar assim, entre aspas, né? Comecei a fazer tudo direitinho. Então tem período de oração, tem oração em línguas, tem período de estudo, leitura da Bíblia, coleta das pérolas. O jejum está em ordem, tudo certinho. Aí gera uma espécie de autojustificativa. Então você fica autojustificado pelos seus atos. Pronto, tá, já tá, não tá certo. Só que eu não quero sair, não quero, eu acho que eu não devo sair de tudo isso que eu já acumulei, que é tudo obras boas. Mas como saltar desse estágio para um quebrantamento? Né? Então agora eu vou começar essa jornada. Hoje eu assisti uma pastora lá, acho que é de Goiânia, se não me engano, e ela tocou justamente, tá? Ela estava passando ao vivo e eu navegando ali, eu conectei com ela e comecei a ver ela falando também sobre o quebrantamento. Né? Então eu vou começar uma série de clamor na presença de Deus agora, pedindo sobre esse quebrantamento. Né? Então eu sinto que ainda eu não cheguei lá, não cheguei, apesar de todos esses esforços, eu não cheguei lá. A jornada continua e eu resolvi gravar esse vídeo até como um testemunho, né? E um reconhecimento de que apesar de tudo que eu tenho feito, eu não cheguei lá, né? Eu realmente preciso que o Senhor me dê essa sede da presença dEle. Eu preciso que Deus me dê essa fome da presença de Deus. Parece que por causa da minha natureza de ser conformista, eu sempre tive uma natureza conformista, né? Principalmente depois que eu entrei para a vida cristã. Então, o conformismo, ele tem agido muito negativamente nesse meu período agora. Porque parece que, por exemplo, eu fiz tudo isso, eu sei que Deus está comigo, mas eu não consigo ter fome da presença de Deus. Então eu vou agora entrar numa busca muito ferrenha. Não sei como eu vou fazer, depois eu até conto como foi que eu fiz, mas tá faltando sede e fome de Deus, de verdade, da presença dEle, desejo de me quebrantar, desejo de ver quebrado o meu orgulho, de essa coisa de, eu tô bem, né? Eu não sei explicar, porque eu não sou uma pessoa orgulhosa, assim, aos olhos do mundo, né? Mas dentro de mim há aquela sensação assim, eu tô bem, e isso tá me incomodando. Não que eu queira estar mal, obviamente, mas eu quero o Senhor. Eu quero uma experiência com Deus e eu vou lutar por isso.